Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao evento Escalada da Liderança, que é uma sequência de 3 aulas, onde eu vou trazer para você muita expansão de consciência para eliminar os erros, os problemas que estão acontecendo agora. Eu quero que você, em 2022, tenha uma carreira diferenciada. Você sabe que muitas vezes a gente está vivendo situações, um looping que a gente não sai do mesmo padrão de frustração, de desejo não atendido, de sentimento de baixa autoestima. Muitas vezes a gente traz problemas de merecimento sobre o nosso trabalho, né? Nós temos o péssimo hábito de achar naquela síndrome do vira-lata que a gente não merece, que a gente não pertence, que a gente não faz parte. E quando a gente leva isso para o ambiente de trabalho, como se lá fosse a nossa segunda casa, né, a nossa segunda família, é óbvio que não vai dar certo. É óbvio que a gente vai sentir a infelicidade de estar aparentemente no lugar errado. Você estuda por anos, você se dedica, você investe em você. E por que esse lugar onde você se colocou parece ser tão hostil? Porque nós estamos ocupando um posicionamento errado. O lugar do ambiente profissional, o lugar onde você tem que executar seu trabalho, ele está sendo mal ocupado, mal interpretado, porque a gente está buscando emocionalmente questões que no ambiente de trabalho a gente não tem como encontrar. Faz sentido? Bom, antes de tudo, eu quero me apresentar. Meu nome é Ale Kremer, eu sou mentora, sou coach, sou desenvolvedora de líderes e profissionais no mercado. Eu tenho 25 anos de experiência no mercado corporativo e eu, hoje, né, no ambiente que eu estava anteriormente, trabalhei em boas empresas, em grandes empresas, em empresas médias e pequenas também, mas eu tinha, além do meu papel de gestão de RH, trabalhei em finanças, na contabilidade, eu tinha um papel de mentora nata, né? As pessoas me procuravam para pedir aconselhamento, a minha visão, quais eram, né, as minhas... elas queriam me ouvir, porque eu sempre trazia um insight, eu provocava elas, sem saber eu já era uma coach. E aí, quando eu saí do meu último emprego, eu sabia que eu tinha muito potencial para ajudar as pessoas que passavam por situações como eu e como muitas outras. E as pessoas que me procuravam também não eram só pessoas da minha equipe, não. Eram meus pares, eram pessoas superiores, meus gestores, alta gestão, diretores me procuravam também para conversar, para ver para trazer, né, uma situação onde eles não podiam compartilhar com ninguém, e eu tinha essa visão muito ampla sobre comportamento, sobre visão estratégica, e por isso que eu estou aqui hoje, né? Nesses últimos 4 anos, eu já desenvolvi mais de 200 líderes individualmente, e mais de centenas de pessoas nos meus cursos. É por isso que agora eu quero ajudar você, porque eu vejo uma demanda muito alta de pessoas lá no LinkedIn, infelizes, porém trabalhando, né? A primeira camada da infelicidade profissional é a falta de emprego, não é? Muita gente buscando emprego, a gente está com um número muito grande de desempregado no mercado, mas a gente tem um número muito grande de pessoas empregadas, porém infelizes. Por que será, né?
Quando a gente supre a nossa primeira camada de necessidade, né, a necessidade básica de pagar boleto, de comprar comida, de pagar aluguel, enfim, a gente já começa a querer outras coisas, como realização pessoal, como pertencer a um grupo, como fazer parte dos melhores, como merecer as coisas, como ter né, as melhores experiências da vida. A gente tem outras camadas de necessidades, que não é só a necessidade né, estrutural. E isso, muitas vezes, a gente está num ambiente que tem esse potencial de nos proporcionar desenvolvimento, mas a gente não sabe usar. A gente não sabe aproveitar. E por essa razão, eu estou aqui para te ajudar a expandir a sua mente sobre todos os erros que pode ser que você esteja cometendo e que, se você eliminar esse padrão, a sua carreira vai dar um salto. Então, só queria te explicar um pouquinho como é que vai funcionar a nossa dinâmica aqui. Nessa primeira aula, a gente vai desconstruir os padrões. Eu vou ampliar a tua consciência sobre tudo que você pode estar conduzindo de maneira errada, que enterra a tua carreira, que te esconde no ambiente de trabalho, que impede você de mostrar o teu potencial, porque eu tenho certeza que você tem muito potencial, só que tem pouco resultado. E as pessoas de mais sucesso, para chegarem onde elas chegaram, elas precisaram de ajuda para poder subir. Normalmente, eu sempre falo, é muito difícil crescer sozinho. É muito difícil você sair da sua bolha, né, da sua caverna, zona de conforto, sozinho, porque você está contaminado pelos seus pensamentos. É importante você ter uma ajuda, uma parceria que te arranque dessa bolha, como um parto, né? Você sai, você é arrancado dessa bolha. Porque os seus pensamentos, você está banhado nos seus pensamentos. Então, quando a gente procura ajuda de um profissional, esse profissional com uma visão totalmente neutra, nos mostra os pontos que a gente precisa eliminar e os novos que precisam acontecer. Foi assim comigo, para eu poder estar aqui desse lado, podendo ajudar pessoas, eu precisei conter com mentores. E até hoje eu consumo muita mentoria, eu gasto muito com mentoria para minha mente estar sempre em expansão. Porque quando a gente para de se desenvolver, o nosso cérebro ele tem a função de ir fechando para voltar para a zona de conforto. Ele não quer que você cresça, que você pense, que você se desgaste, né, desgaste com desenvolvimento. Ele quer que você poupe energia para crescer, para sobreviver e não para crescer. Então, ter pessoas à sua volta que são mais inteligentes do que você no assunto que você está buscando, não que você não seja inteligente, mas que possa ter uma visão mais estruturada sobre o que você está buscando, né? Tem um ditado que fala assim: esteja sentado na mesa onde você seja o mais burro, porque é onde você vai aprender. Quando você já é o que mais sabe tudo, está na hora de mudar de mesa. E quando a gente fala isso, não é para você abandonar as pessoas do seu ciclo social, mas é para você começar a prestar atenção em quem vai te agregar. Então, uma das coisas importantes que precisam acontecer daqui para frente é você escolher o que você vai consumir de conteúdo, de ideias, né? E de companhias também. Tem pessoas que nos puxam para baixo. Eu sempre falo, no ambiente de trabalho, no seu network, você precisa se misturar, porque as pessoas que vivem na mesma panela, elas estão também viciadas na mesma bolha. Então, pensa comigo, ó, você entra numa empresa hoje, vamos pegar um case, vamos pegar o nome de uma pessoa aleatória, vamos supor que é a Ana Paula. A Ana Paula entrou numa empresa hoje e ela está super empolgada porque é uma empresa boa, tem muita oportunidade. Aí a Ana Paula entrou na empresa e ela começou a fazer as amizades. Ela foi contratada por um gestor, né? Um gestor da área. Ela começou a fazer amizades, ela começou a almoçar com o pessoal da área, aí começaram a falar, olha, cuidado com fulano, toma cuidado que ciclano é isso, começou a dar os rótulos, vender os rótulos, né? Aí a Ana Paula comprou os rótulos e começou a pensar igual a todo mundo. A Ana Paula chegou na empresa com uma tinha uma alta expectativa sobre ela, só que ela começou a se apagar, porque ela começou a ser e andar e pensar como todo mundo.
E aí o gestor dela que olhava, que contratou ela, e olhava e falava, nossa, a Ana Paula parecia ser tão diferenciada, ela começou a se apagar e ficar igual a multidão, se dissolveu, né? A Ana Paula começou a se dissolver. Então, a primeira coisa que a gente tem que começar a pensar é que se você quer crescer e você quer ser um gestor de sucesso, você tem que estar alinhado com a tua liderança imediata. A única maneira de você ser reconhecido é você tendo alinhamento com as estratégias da empresa. Pensa bem claramente. Um líder, liderança, em primeiro lugar, não é cargo exatamente. É um comportamento, é um estilo de vida, é atitude. Um líder, ele é capaz de ouvir todo mundo parar, falar e todo mundo parar para ouvir. Ele é alguém que impacta, causa impacto, sabe? Na fala, na postura, ele é um exemplo. Não porque ele seja perfeito, não, porque não existe o líder perfeito. Mas ele, até no erro, ele inspira, porque ele para entender o que ele realmente tem que aprender com aquele erro. Então, entrou na empresa, alinhe-se, agarre-se na estratégia do gestor, entenda qual é o seu papel ali dentro. E muita gente não faz isso. Vai deixando a vida levar, vai criando as amizades. Por que ela cria as amizades? Porque dentro de nós a gente tem 3 estruturas cerebrais, mentais, digamos assim. Nosso cérebro se divide em 3 estruturas. O racional, que é o que pensa, calcula, vê o risco, um pouco mal-humorado, um pouco pessimista. Ele é racional, frio, calculista. A gente tem o nosso cérebro emocional, que é aquele que quer ser amado, quer ser elogiado, quer ser, né? Ele precisa de afeto. Ele gosta de se divertir, ele gosta, né? Ele é florido, colorido. E a gente tem o nosso cérebro primitivo, que é aquele da sobrevivência. Então, quando você entra na empresa, o seu cérebro primitivo pensa assim, pensa inconsciente, você não percebe. Ele pensa assim, eu preciso achar meu bando, eu preciso achar meu grupo para me sentir protegido. Então, você começa a se associar a pessoas, independente de seu caminho certo ou não. Você vai lá e começa a criar teu bando, para gerar o senso de pertencimento. Porque, teoricamente, quando você está em grupo, você está protegido. Ele é meio burrinho, ele age na necessidade de sobrevivência. Nós, no ambiente de trabalho, a gente fica no nosso modo de sobrevivência ativado, com o nosso medo sempre em alerta. As pessoas no ambiente de trabalho, elas estão com modo sobrevivência, com modo medo. Por isso que elas são tão diferentes, né, agem de maneira sempre na defensiva, porque estão sempre com medo de perder seu lugar, perder seu emprego, perder prestígio, perder apoio, perder o seu ego. Tem sempre uma necessidade ali gritando de escassez. Então, isso faz com que as pessoas se sintam totalmente desprotegidas. Isso explica muita coisa. A gente se diminui para caber por causa do pertencimento, para não se indispor com as pessoas, eu não quero ficar sozinho, isolado. Então, toda essa necessidade de esse comportamento que as pessoas têm no ambiente de trabalho, de conflito, de briga, né, vem todo desse lado do nosso cérebro primitivo que gera essas necessidades de pertencer, né, e também do medo de perder meu lugar, de perder, da escassez. Então, nós temos essas 3 estruturas do cérebro, as 3 têm que ser usadas de maneira mais coerente possível. Agora, você está sabendo disso, você vai começar a usar as suas estruturas para poder ter um equilíbrio. As suas emoções de maneira, né, que você não seja uma pedra, seja uma pessoa sensível, empática, que se preocupa com o outro. O racional para fazer o seu papel, né, para saber o seu papel tecnicamente, o seu papel dentro do seu cargo, para que você foi contratada. É isso que você tem que estar muito alinhado. E o seu cérebro primitivo, que afinal de contas você é o cérebro do improviso, sabe? O cérebro que freia em cima da hora, que tem aquele senso de urgência, aquele lado mais animal da sobrevivência. Então, entenda que você é assim, nós somos assim, temos essas 3 estruturas, né? E agora, quando a gente pensa no nosso cargo,
Vamos falar do RH. O RH, por exemplo, é uma estrutura que não tem essa questão da humanização do RH. O RH foi humanizado quando a empresa realmente tinha condições de poder investir. Isso antigamente existia mesmo. O RH tinha planos de carreira, isso não existe mais. A empresa ela não tem a função de desenvolver ninguém. Ela tem a função de construir um negócio e manter sustentável para manter a organização em pé e, por consequência, manter os empregos com o mínimo possível de risco de demissão. A empresa quer manter a estrutura funcionando. Afinal de contas, só se cresce, né? Vamos pensar friamente, o dono da empresa, depois de tudo que ele construiu lá, que ele conseguiu consolidar a empresa, ele está preocupado com o nome, com a marca da empresa, como o mercado vê a empresa, para que ela se mantenha sustentável e garanta todo o funcionamento interno. Então, quando você é contratado para ocupar um cargo, existe uma responsabilidade pontual da sua função. Cada pessoa é uma peça do quebra-cabeça, cada cargo é uma peça do quebra-cabeça. E nenhum quebra-cabeça se completa estando faltando uma peça. Então, qual foi o motivo da sua contratação? Não se desvincule desse objetivo, porque tecnicamente você se preparou, você se investiu para funcionar, o seu currículo foi vendido, né, foi comprado para que você tenha excelência nessa ação. Pensa, você vendeu o seu currículo em troca de remuneração, de experiência, de crescimento, você vendeu o seu tempo e vendeu sua expertise. Então, é uma troca. Por que a gente sofre no trabalho? Se essa troca deveria ser tão clara, tão, né? A gente sofre porque nós estamos emocionalmente vulneráveis no trabalho. E aí, a gente acaba se perdendo do objetivo que é, eu fui contratada para uma determinada função e eu tenho que executá-la, eu tenho que aprender, porque eu não sou um profissional de uma empresa só. Eu tenho que ser um profissional de mercado. Só que as pessoas não pensam assim, elas se agarram na empresa como se não houvesse amanhã e acabam deixando de aprender, deixando de consumir conteúdo, deixando de crescer intelectualmente, e elas ficam lá penduradas no emprego, esperando que a empresa não faça o pior com elas, que é a demissão. Se você for um profissional de uma empresa só, você vai cada vez mais ficar inseguro, a sua autoestima vai cair e você não vai ter nem imaginação de como você pode vender a sua imagem melhor. Então, amanhã eu vou contar para você, a gente vai juntos aqui construir um novo padrão. Hoje eu estou falando só dos problemas, tá? Então, entrou na empresa, entenda exatamente qual é o seu papel. Não fica ouvindo o que as pessoas estão falando a ponto de que você fique desanimado e comece a se perder do real objetivo, que é fazer o seu papel tão bem a ponto de você ser reconhecido. Mas ok, falamos tecnicamente, você já sabe que tecnicamente você tem que cumprir lá seu papel, que estava no seu currículo, que o cargo, que é esperado um cargo, né, que o seu cargo é esperado. Mas e a comunicação, como é que fica? As pessoas entram na empresa e elas esquecem que elas são agentes comunicadores. A comunicação, ela fica completamente retraída, com medo de falar com a autogestão. Elas não têm essa visão de que a comunicação é a porta de entrada para que elas sejam acessadas. Elas ficam com medo. Sabe qual que é o pai ou a mãe do medo? É a falta de clareza. Se você está sentindo medo, é porque ou você está com pouco conteúdo técnico defasado, ou você não se conhece o suficiente para poder falar bem de você e vender a tua imagem, ou você não conhece direito o ambiente, está com medo, pisando em ovos, ou você não conhece do negócio, não está, né, não tá faltando mais consistência sobre o negócio. Eu queria te perguntar, o que está faltando para você hoje? Mais conhecimento do negócio, mais conhecimento sobre você, mais conhecimento sobre as pessoas do ambiente, os seus clientes internos, conhecimento técnico. Isso afunda a nossa estratégia profissional.
Porque quando você não domina, né, sobre aquilo, o ambiente onde você está, a sua inteligência emocional vai para o espaço, né? Aliás, ela nem nasce, porque você está vivendo a base da insegurança e do medo de falhar. Então, quando a gente está trabalhando com medo de falhar, a gente não consegue fazer o nosso trabalho com excelência. Quando você domina tudo isso, você dá um show de comunicação. É claro que existem ferramentas, técnicas, oratória, isso são ferramentas complementares, mas elas são para aprimorar uma comunicação. Não são elas que vão trazer uma boa comunicação, né? É como se você fosse uma pedra bruta que essas ferramentas vão te lapidar. Mas a capacidade de se vender está muito atrelada à sua capacidade de conhecer todo o seu universo. Se você consegue, né, fazer essa leitura de tudo isso, né, e vamos explorar aqui um pouquinho de cada uma dessas vertentes que eu falei. Conhecer o negócio. O negócio significa que cada tipo de empresa tem uma cultura, né? Então, a gente tem as empresas do corporativo, a gente tem as empresas do setor de saúde, que é outra pegada, outra cultura, outro comportamento. A gente tem o setor de educação, a gente tem o setor agrícola, a gente tem o estatal, que são as empresas do Estado, que tem outra pegada também. Então, primeiro, entrou numa empresa, entenda que tipo de negócio é, para você começar a estudar esse universo e começar a entender como as pessoas funcionam desse universo. Eu já atendi clientes do setor de saúde com comportamentos completamente diferentes e a estratégia de desenvolvimento é outra. Hospital, por exemplo, é diferente. Da educação também, né? Você está envolvido com a questão dos pais, de outras crianças, ou da parte mesmo dos adultos. Ou seja, entenda o seu ambiente, entenda o seu universo, para você não se sentir perdido. Porque quando você domina o conteúdo, domina a informação, domina quem você tem que ser para aquele lugar, você nunca mais vai ficar refém de nenhuma insegurança, né? Quando a gente entende esses universos, a gente realmente passa a ser estratégico. Imagina só, vamos fazer um exercício? Você está entrando hoje numa empresa, certo? Então, o que você não vai fazer? Você não vai deixar de conversar e se alinhar muito bem com a tua gestão. Você não vai comprar os rótulos que outras pessoas disseram sobre ele. E você também não vai rotular ninguém ali por causa de uma experiência ou duas experiências ruins que tiveram ali no dia a dia. Você vai dar oportunidade para ter outros recomeços com as pessoas. Porque se você tiver sempre esse olhar de crítica para as pessoas, a impressão é que nós sempre somos o lado mais fraco, e aí você não consegue se posicionar. Então, alinhamento com a gestão, sempre. Senta com o seu gestor e entende, com o seu diretor, seja com quem for, qual é meu papel, o que você espera de mim, eu estou alinhado com os seus objetivos, vai buscar o feedback, se o feedback não vem, vai buscar o feedback. Porque aí você sente que você está num propósito, né? E aí fica muito mais fácil você entender que o papel estratégico é aquele que tem que fazer o que tem que ser feito. Você vai ativar o lado racional do teu cérebro para fazer o que tem que ser feito. Outra coisa é não comprar o rótulo, né, do que as pessoas falam. Não entrar na onda, né, de se misturar mentalmente com todo mundo. Seja sempre um questionador. Você tem que exercitar. Tudo isso que eu estou te falando são exercícios que você faz para sempre se afastar, né, da panela. Então, eu estou aqui nesse ambiente, estou mostrando com o pessoal, eu não vou me envolver em fofoca, eu não vou me envolver em conversa, eu não vou comprar a briga de ninguém, porque eu não estive lá, tudo tem dois lados, você começa a se dialogar internamente, né? Eu não quero entrar nisso, eu estou aqui por um propósito. Você tem que ter um porquê maior estar naquela empresa, né? Um porquê maior, que envolve aprendizado, envolve os seus interesses pessoais, que faz com que exista um porquê que você está naquela empresa. Você nunca mais vai entrar numa empresa para ficar lá
até nunca mais. Não, você tem que ter, né? Você tem que se dar prazos, entrar e ficar lá sem saber para onde vai, de onde veio, isso te deixa vulnerável. É preciso ter uma estratégia de começo, meio e fim. Eu entrei nessa empresa agora, eu quero aprender, vou ficar 2, 3 anos aqui, eu vou aprender e vou fazer com que a minha carreira, eu agrego meu currículo, engordo meu currículo, para ele ficar melhor ainda para o mercado, porque eu quero voar. Esse é o verdadeiro pensamento, né, de crescimento. Então, você não vai mais se misturar na panela das conversinhas de corredor. Você vai ter um bom relacionamento, porém, você vai ser seletivo, vai ter uma audição seletiva. Porque senão, daqui a pouco você está igual a todo mundo. E aquela imagem que você tinha no começo, foi criada a expectativa, ela vai continuar acesa. Ok? Combinado? Outra coisa que você não vai fazer é parar de circular na empresa, ficar sentado demais na sua mesa. As pessoas têm que te ver, as pessoas têm que, né, ficar ali isolado. Você não vai, quem não é visto não é lembrado. O marketing pessoal, ele não é uma coisa que você tem que falar de você, você tem que deixar as pessoas falarem. E as pessoas podem te chamar, por exemplo, de uma planta que não representa muita coisa, só está ali, ou de alguém que agrega valor, que leva alegria, ou leva qualquer outro adjetivo, né, dependendo da sua expertise, mas seja visto e lembrado por alguma coisa relevante, e não apenas por uma pessoa que existe ali dentro. Faz sentido, gente? Eu estou trazendo aqui para vocês algumas questões que você precisa entender, que eu vou amanhã trazer as boas práticas. Hoje eu quero só falar sobre esses padrões ruins que a gente se perde dentro do trabalho, né? Quando se trata de ser visto, né? Você não precisa ser coisas que você tem que desconstruir da tua cabeça, né? Eu quero que você se comprometa aqui comigo a desconstruir, a abrir a mente, a deixar embora e principalmente tirar da sua cabeça aquela palavra eu já sabia, porque isso é um sabotador que impede você de crescer. Então, coisas que você tem que abominar. É justamente quando você entra na empresa e você começa a ficar com medo de falar o que é importante, porque você manja da área ali, né? Mas você não fala. Você esconde, você deixa as pessoas, na verdade, quando a gente não tem muita autoestima, a gente acredita que a gente não tem nada de relevante para mostrar. Então, logo você se fecha, você não contribui. Mas quando você gera valor, você é super lembrado. Então, é isso que eu quero de você. Eu quero que você olhe para todo mundo que está à sua volta, que comete erros, que você nitidamente está vendo que não está funcionando, e você saia, você fuja dessa seara. Bom, eu queria trazer aqui alguns direcionamentos de como funciona o meio corporativo e de como você pode se posicionar nele da maneira errada. É isso mesmo. Eu vou trazer aqui agora todo o caos que você tem que fugir, que você tem que evitar, porque fatalmente isso pode engolir você como um ralo, né? O meio corporativo é como um jogo de xadrez. Se você não souber jogar, você perde. É bem por aí, né? Então, como funciona o sistema corporativo? Bom, pensando bem claramente que você vendeu o seu currículo para uma empresa, você foi lá com a tua expertise, foi buscada no mercado e o seu currículo foi bem vendido através de tudo que estava escrito lá, as competências, as habilidades, tudo que você sabe tecnicamente executar. Na entrevista, você foi mapeado e foi aprovado, então o teu perfil foi entendido que caberia para aquela oportunidade. E aí começaram os jogos, né? Pois é. Aí você entrou na empresa e você enxergou ali um monte de gente, um sistema cheio de pessoas que parece de maneira insana, cada um por si, Deus por todo, uma selva, né? Pois é, o meio corporativo, ele é uma teia de alianças, de políticas, né? Toda empresa, internamente, tem políticas que fazem com que o sistema funcione. Só que as pessoas parecem tão distantes, né? Tão alheias umas às outras. Existe uma estrutura, né? Uma pirâmide, digamos assim,
de funcionamento que desde o topo, desde o dono da empresa, o CEO, a pessoa mais importante, ela vai cascateando as metas para suas diretorias, e suas diretorias direcionam para as suas gerências para as suas coordenações, e assim para a operação. Então, assim por diante, né? Dentro do ambiente corporativo, existe uma causa maior, que é manter a empresa em pleno funcionamento. O dono da empresa está preocupado com o faturamento, com o resultado e com a imagem da empresa do lado de fora, né? Porque a imagem da empresa agrega valor de mercado, valor na bolsa, valor, né? O consumidor olha para a marca de uma maneira que aproxima ou afasta ele. Então, essa é a grande preocupação do dono. E o dono tem uma certa dificuldade emocional, digamos assim, de confiar nas pessoas. Então, ele busca pessoas que ajudem ele a proteger e sustentabilizar o negócio. Então, o sistema é assim: você entrou num lugar que já tinha lá várias estruturas, cadeiras, departamentos, aquilo vai estar lá, independente de você ficar, independente de você ir embora. Já existia antes de você chegar e agora vai continuar existindo depois que você for embora. Então, meio corporativo, você precisa ser político. Se você não agir com política, você vai começar a se sentir engolido pelo sistema. E o que é ser político? É não tomar partido, é não ser uma pessoa tendenciosa. O que a política faz? Olha para a política de uma forma geral. O que os políticos fazem na nossa política? Eles formam alianças, eles não criam, né? Eles esperam sair as pesquisas para ver com quem eles vão se aliar, não se indispõem com ninguém. É tudo um jogo, né? E, querendo ou não, você escolheu uma profissão, você foi preparado tecnicamente, entenda o jogo corporativo. Não romantize o jogo corporativo. Não leve emoções, necessidades emocionais para um lugar onde você não tem o que receber lá. Esse é o grande, né, o grande lance do meio corporativo. Aprenda que você tem o teu papel, você tem a tua função. É um lugar, é um ambiente propício de crescimento. É um ambiente onde você vai ter acesso a informações que você não teria se estivesse fora. Você vai ter possibilidade de aprender. Talvez você não cresça nessa empresa atual, mas é uma ponte, está engordando o seu currículo para você conseguir crescer num outro lugar. Pensa dessa forma, você vai ver, é muito mais fácil lidar com o jogo corporativo. Eu falo jogo porque eu associo a um jogo de xadrez, né? Não a algo pejorativo, mas ao jogo de xadrez. O meio corporativo, ele te proporciona capacidade de acessar situações, vivências, experiências, que é onde você cresce. E mesmo que o ambiente não seja o melhor ideal para você, ou esteja sendo hostil, é um lugar onde é o único lugar onde você consegue crescer e se desenvolver. Então, tenha uma visão, um olhar para o meio corporativo como uma escola, uma faculdade, sabe? Onde você está agregando conhecimento e não buscando acolhimento, não buscando merecimento, pertencimento, que a gente tem esse hábito, né? Esse hábito de querer encontrar nas coisas as nossas necessidades emocionais que a gente traz de casa. A gente tem o hábito de querer encontrar no nosso trabalho. Não é para ser assim. Fica claro para você? Entenda as regras do jogo, jogue, seja profissional, seja a pessoa que tem que ser para aquele lugar. Identifique quem eu tenho que ser para esse lugar. Senão você vai estar sempre na linha da frustração, do sentimento de exclusão. Tenho certeza que não é isso que você quer, não é? E aí, como que as pessoas funcionam no meio corporativo? Bom, as pessoas trazem de casa seus padrões, suas crenças, elas já vêm educadas de outros ambientes corporativos. As pessoas têm o péssimo hábito de trazer para o presente o emprego anterior, as outras experiências, o trauma do outro chefe, né? Quando a gente não está desenvolvido com autoconhecimento, hoje as pessoas estão muito mais preocupadas com autoconhecimento. Eu mesma recebo muita gente no meu consultório, né, para poder trabalhar isso. Mas não é todo mundo, é a grande minoria. Então, a grande maioria das pessoas, elas trazem de casa os seus problemas, seus medos, seus gatilhos já estão acionados dentro delas, e aí um confronto qualquer
já aciona esses gatilhos, elas acabam se perdendo, sendo, levando tudo para o pessoal, supondo coisas, jogando na retranca, né? Sempre travado na autodefesa, sempre na defensiva, tentando se defender de alguma coisa. Então, sempre em estado de alerta, sabe? Assim, a gente não precisa andar em estado de alerta, a gente precisa andar em estado de consciência. Porque também não existe, dentro do mercado, do trabalho das empresas, um julgamento, um tribunal onde você está sendo o tempo todo. As pessoas não estão olhando para você tanto quanto parece. Eu tenho um professor que ele fala assim: você não é tão especial assim para o mundo para ficar na cabeça das pessoas. As pessoas falam de você, 3 minutos depois elas já estão falando de outra pessoa. Então, relaxa, vive a tua atividade, faça o que você tem que fazer, porém, não caia nas armadilhas dos comportamentos. Na verdade, nós não temos inimigos que são pessoas, nossos inimigos são comportamentos, são atitudes nossas e das pessoas também. Então, busque olhar para todo mundo com um olhar um pouco menos rotulado e entenda que está todo mundo ali tentando sobreviver. O nosso lado de sobrevivência no trabalho, ele está muito ativado. Nosso senso de sobrevivência, as pessoas estão sempre armadas no ambiente de trabalho, pelo medo da escassez, pelo medo de perder seu lugar, pelo medo de não merecer, não pertencer. Então, procura olhar para as pessoas com um pouco até de compaixão, para você não se envolver emocionalmente e pensar que tudo é sobre você. Combinado? Bom, então, como funcionam agora os executivos? Eu fiz um checklist aqui, eu vou falando e depois a gente reforça, tá? Como funcionam os executivos? Os executivos são pessoas que foram contratadas pelo dono para poder trazer as tendências de mercado, as práticas de mercado. Por isso que tem o financeiro, de marketing, o administrativo, o jurídico, o comercial, né, o de recursos humanos, cada qual dentro da sua caixinha, né? Porém, os executivos, eles estão muito mais focados com a busca pelas práticas de mercado implantando dentro da empresa. Então, a visão deles não é operacional. O executivo não está olhando para ninguém ali para tentar boicotar ou para tentar gerar nenhum tipo de ruído. Pelo contrário, ele quer que todo mundo funcione, porque ele está indo buscar recurso, buscar parceria, buscar investidor, buscar sempre as melhores práticas. Os executivos, eles estão muito mais fora da empresa do que dentro. Você já deve ter percebido disso, né? Então, entenda que quanto mais você entender o universo da liderança, mais você vai pensar como um líder. Mais você vai ter um pensamento de líder. E quando você quer crescer, você precisa começar a pensar de acordo com o cargo que você quer estar, porque aí você começa a se aproximar, parecer com aquele, né, com aquela grade, digamos assim. Tente entender a cabeça do seu executivo. Não fique desalinhado, se escondendo dele. Muito pelo contrário, quando você tiver a oportunidade de conversar, trocar ideia, mesmo que você não tenha segurança, procure trabalhar a segurança para poder conversar com pessoas que possam te enxergar. Se esconder não é o melhor caminho. Faz sentido? Então, tente entender a cabeça das pessoas que estão acima de você. Porque se você ficar se escondendo delas, você não vai ser realmente notado. As empresas, elas costumam contratar gente de fora, acho que eu até já falei isso, né? Elas costumam contratar gente de fora porque elas não enxergam pessoas com ousadia, com coragem, com potencial de comunicação, com coragem para falar o que pensa, com coragem para entender do negócio, né? Porque o seu executivo é tão focado em negócio, obviamente ele está procurando pessoas que se interessem por negócio para poder andar do lado dele. É o que ele realmente quer. Inclusive, os gerentes precisam estar muito alinhados com com essa base do mercado, do negócio em si. A empresa, ela tem sim uma base operacional, ela tem o coração da empresa, tá no chão, né, da fábrica, digamos assim, na parte da operação, mas se você quer crescer, você precisa ter uma visão de negócio. Eu estou falando aqui de uma maneira bem clara para a gente inverter o funil, né? Quando a gente fala, me sinto inseguro, me sinto com medo, você está vivendo a base das emoções.
Quando você quer viver na base da estratégia para você crescer e subir para o próximo degrau, você tem que ser mais ousado e pensar de maneira estratégica no negócio. É isso que a empresa quer ver em você. Ok? E os gerentes? Qual é o papel dos gerentes, né? Os gerentes são aquelas pessoas que já não estão mais focadas tanto na operação, mas eles estão entre o executivo e o coordenador. O que ele faz? Ele tem uma função tática. A função dele é evitar os ruídos que possam subir da operação. Ele tem que ter um papel de amortecer os impactos dos processos. E para isso, ele tem que buscar parceria com outras áreas, tem que buscar entender as necessidades da operação, a demanda que a alta gestão quer e produzir ali recursos para que tudo aconteça. Só que o que os gerentes fazem? Ficam fazendo relações paralelas, eles acabam ficando super atarefados porque eles querem subir tarefas do antigo cargo e centralizar tudo neles, né? Então, assim, se você é um gerente, ou se você quer se tornar um gerente, não faça isso. Não seja uma pessoa que está tão focada, né, na tarefa, na mão na massa, que você não tem tempo para aprender. O gerente que mais tem potencial é aquele que anda alinhado com a sua alta gestão, com as demandas que a alta gestão tá, na verdade, o gerente ele tem que buscar entender quais os medos da alta gestão, quais os medos, as inseguranças, as demandas, as dores que o seu superior sente que ele pode ali trazer uma solução. Porque se ele ficar sempre focado na mão na massa, ele não vai crescer. Eu conheço um monte de gerente, inclusive trabalho com vários deles, que estão muito focados na operação na mão na massa e não se tornam pessoas estratégicas. Ser estratégico é sair de ser um executor para ser um executivo, por assim dizer. Será que você está sendo um gerente muito executor? Muito pegando nos detalhes, não deixa as pessoas caminharem sozinhas? Não dá autonomia? Fica focado. O que acontece? O nosso cérebro tenta se sentir confortável com aquilo que ele sabe fazer automático. E o que é ser centralizador? É ficar agarrado naquelas tarefinhas que você fazia com o pé nas costas, porque isso te faz se sentir útil, né? Então, se você não tiver essa clareza de que as tarefas antigas ficam te puxando para você não conseguir se desenvolver, porque dá trabalho, porque gasta energia, você vai sempre ser um tarefeiro. É isso que você quer? Acho que não, né? Então, o gerente é um degrau acima, no qual ele é muito mais tático, muito mais estratégico do que operacional, ok? A comunicação do gerente tem que ser sempre muito para cima, com alta gestão, muito para baixo, com os seus liderados, e também uma gestão paralela, fazendo alianças com seus pares, com os seus clientes internos, criando políticas facilitadoras ali. Agora, se ele ficar escondidinho lá na área dele, achando que ele é útil fazendo o que ele sabe fazer, aí ele realmente está fadado a não crescer. Aí, o que acontece? A empresa precisa de um diretor, precisa de um executivo, um gerente executivo, vai buscar alguém do mercado, porque não encontra esse perfil empreendedor de buscar sempre pelo aprender coisas novas, buscar ser curioso, entender mais do negócio, saber falar mais sobre o negócio dentro da empresa. Se você é gerente, você está desconectado com o negócio, você está no caminho errado. Para crescer, a gente tem que romper barreiras. E se você não está rompendo as barreiras do conhecimento, você está estagnado. Isso é uma realidade, né? Qual que é o papel do coordenador e supervisor? Dar suporte para a operação. Tem empresas que têm um nível de supervisor, depois coordenador, e tem empresas que já vai direto para a coordenação. O coordenador, ele é a primeira camada do líder, né? Ele saiu provavelmente de um cargo de analista sênior, de um especialista, e ele passou a ser um gestor de pessoas. Então, o papel do coordenador e supervisor é dar suporte emocional para a sua equipe.
Se ele não está fazendo isso, ele não está fazendo o papel dele. Por que suporte emocional? Porque a equipe, ela quer proximidade, a equipe, ela é mais infantil, digamos assim, né? Ela é menos desenvolvida, então, ela quer comunicação, relacionamento, ela quer aprovação, ela quer ver no seu gestor o porto seguro. E aí, se ele não está conseguindo ser essa figura, ele vai se descolar do relacionamento da equipe e ele vai começar a ser rejeitado. Ele não vai ter um bom relacionamento com os liderados. Então, você que é um gestor, que você acabou de ser promovido, que você está nesse papel de gestão, entenda que o líder, ele não tem o papel de executar, ele tem o papel de potencializar pessoas. Ele tem que turbinar as pessoas para elas fazerem da melhor maneira, se sentindo da melhor maneira possível. Porque as pessoas funcionam bem quando elas se sentem pertencendo, merecendo, acolhidas, sendo informadas, bem informadas. Se conecte com as pessoas pela aproximação, pelo reconhecimento, dê nomes, dê créditos. Não tenha medo de compartilhar o que você sabe. Porque se você é essa pessoa que acredita que a equipe tem que estar sempre no regime do manda quem faz, né? Obedece quem tem juízo, manda quem pode, você vai ter cada vez menos aceitação. E as pessoas hoje em dia não são como as pessoas do passado que tinham esse pensamento de manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não, hoje em dia nós estamos numa geração de pessoas mais livres. Elas querem sentir que o trabalho delas tem importância, tem relevância. E se você não trouxer esse senso de relevância, fatalmente as pessoas vão começar a se dispersar e, né, você vai começar a ter problemas de gestão. Então, líder, faça o seu trabalho flutuando entre as pessoas. Não fique apegado na operação. Dê liberdade, ensine, treine, mas deixe as pessoas produzirem. Porque se você ficar o tempo todo tentando fazer o que ela, né, não der espaço para as pessoas produzirem, elas não vão se sentir realmente valorizadas, elas vão sentir que elas não estão tendo valor ali dentro, que elas estão sub-reconhecidas, subaproveitadas. E aí, eu tenho certeza que você não quer ter problema com a tua equipe, não é? Então, liderança não é cargo, liderança é posicionamento. Tem muito chefe que não é líder. O líder é aquela pessoa que faz com que o outro se enxergue da melhor maneira possível. Então, relacionamento é a base da boa liderança. Se você está fazendo algo diferente disso, você está errado. A liderança que funciona é aquela que é um esquema de parceria. Olha, eu estou aqui para você, tá? Eu estou aqui para você. Você tem alguma dúvida? Você tem dificuldade? Vem até mim. Existe uma necessidade de feedback, você já aplique de maneira fresca, né, imediata. Não deixa aquele feedback que, na verdade, é um presente que você dá para alguém, feedback é um presente, você deixa para lá e aí a equipe acaba, né, passa o tempo, aí quando você vai falar já está cheio de ira, né, virou ira, aquele feedback que deveria ser dado em tempo e você vai perdendo, a relação vai esfriando e você vai se descolando, se afastando. Eu costumo falar que a liderança, ela tem abordagens diferentes. A forma como você aborda a tua equipe é diferente da forma como você aborda seu líder superior, né? É diferente da forma que você aborda os seus clientes internos, são abordagens diferentes. E a liderança, ela tem que ser individual. Ó, eu tenho uma analogia que eu faço assim, ó. Se você tem irmãos, você sabe, né? A sua mãe, ela é uma mãe para cada filho ou ela é uma mãe para todo mundo? Todo mundo que me responde essa pergunta fala, minha mãe é uma mãe para cada filho, porque ela tem um jeito de tratar cada filho, porque cada um responde de uma maneira diferente, funciona de uma maneira diferente. Então, não tem que ser um chefe, um líder para todo mundo. Crie conexão com as pessoas, né? Existem perfis comportamentais, inclusive eu abordo isso no meu curso, que existem perfis comportamentais que funcionam de uma maneira X, o outro funciona da maneira Y e assim por diante. O líder que mais funciona é o líder situacional, que é aquele que entende a situação, o que a situação está pedindo dele. Aí ele vai lá e entrega, ele se remodela para aquela situação.
Tem filmes, tem livros que ajudam a gente a entender sobre isso, né? Então, todas essas questões que eu estou trazendo é para você refletir se você está realmente numa linha de crescimento ou você está dificultando o seu desenvolvimento, porque tem pessoas que dificultam o próprio desenvolvimento. Você concorda? É difícil. Muitas vezes a gente fala, poxa, eu não sei o que eu estou fazendo, eu não consigo avançar, porque ela mesma é a própria trava, é a própria algema, né? Imaginária, invisível, que ela mesma promove isso. Então, pensa aí. Será que você está escondendo, se escondendo atrás de crenças que estão te puxando para trás, né? A falta de feedback, ela faz com que as pessoas se percam umas das outras. É muito ruim, é injusto trabalhar sem ter feedback. É injusto trabalhar sem ter um direcionamento, se eu estou indo para o caminho certo, se eu estou andando na linha reta, se eu estou alinhado com o meu gestor. Por isso que eu falo, esteja sempre alinhado com o teu gestor, porque se ele estiver ocupado demais para te dar feedback, você vai lá e busca, você vai lá e pede. Faz sentido? É o melhor caminho, é você encurtar a distância entre as pessoas. Seja um líder, seja um profissional que encurta caminhos, que quebra os muros e construa pontes. Porque a gente precisa de pessoas para crescer. Não tem um caminho mais rápido de crescer do que você criar alianças, formar alianças. E essa comunicação falha que a gente cria, esse abismo de comunicação que a gente cria entre as pessoas, só piora. Sabe por quê? Porque a gente começa a imaginar coisas. Ah, fulano não fala com fulano, pronto, já tem coisa, né? Já tem alguma coisa pessoal envolvida. Às vezes nem é isso. Então, quebre essas muralhas e construa pontes de comunicação. Amanhã eu vou te ensinar as melhores técnicas de comunicação. Amanhã nós vamos construir os padrões ideais, os padrões que vão fazer você ter visibilidade. Hoje eu quero que você entenda tudo o que não se deve fazer, como uma comunicação de abismo, né? Quebra de laço, quebra de rapport. Amanhã você vai saber mais sobre isso. A falta de comunicação, a falta de feedback, a falta de parceria entre as pessoas geram problemas de relacionamento. Os relacionamentos começam a ficar ruins. E a nossa carreira começa a azedar quando os relacionamentos estão ruins. Porque o que acontece? Eu entro no meu trabalho, eu começo a me relacionar com as pessoas, eu começo a ver como as pessoas são, eu começo a pensar como elas, porque todo mundo, né, nós tendemos a escolher um bando para andar, e a gente começa a parecer com essas pessoas. Aquela frase que fala que nós somos a média das pessoas que a gente anda é muito verdade. É um rapport que acontece ali, né? Amanhã você vai saber o que é rapport. E aí, você acaba tendo comportamentos parecidos. Você começa a se ficar familiarizado. Então, os padrões que uma pessoa trouxe do emprego anterior, a outra que trouxe da casa, que é a família meio desestruturada, a outra que sempre foi retraída, vai juntando todo mundo ali naquele balaio, com todas as suas limitações, e vai contaminando umas às outras. Aí começa os problemas de relacionamento, começa uma pessoa a ter dificuldade de aceitar o que a outra fala, começa a rachar, né, as conexões. E aí, quando você menos percebe, o que está acontecendo? Você está extremamente contaminado. Você não tem vontade de trabalhar, você não tem vontade de estar mais lá. Você se sente enfraquecido. Faz sentido? É por isso que eu sempre bato na tecla. O meu papel, né, nessa vida, principalmente no meu trabalho hoje, é ajudar as pessoas a criar consciência para saírem, tirarem o pé da lama, do problema. Porque se você não souber qual que é o gatilho que está sendo acionado em você e que está causando todo esse caos, você vira refém dos seus próprios sentimentos. Todos nós aqui dentro, né? Balancei aqui. Todos nós aqui dentro somos um arsenal de gatilhos. Gatilhos emocionais. Então, muitas vezes, o que me ofende não é o que você fala, é como caiu dentro de mim, como eu absorvi isso. Aí vira... Então, as mesmas palavras podem ser tanto
uma coisa ruim quanto uma coisa divertida para outro. Por quê? Porque são os gatilhos que causam os mal entendidos, as explosões. Então, conheça os seus gatilhos. O autoconhecimento é isso. Eu conhecer os meus gatilhos para eu evitar que eles sejam acionados. Assim eu consigo me manter em paz, consigo trabalhar minha inteligência emocional. Amanhã eu vou te ensinar como construir inteligência emocional. Quero você aqui amanhã, tá? Bom, mas voltando. A questão dos relacionamentos ruins e da comunicação falha geram posicionamentos errados, né? O que é posicionamento, para começar? É a forma como você aborda as pessoas, é a forma como você fala, o sim, o não, é a forma como você se comporta numa reunião, é como você coloca aquilo que você acredita que é importante, que é útil, é você falar do seu conhecimento, é como as pessoas, né, tem uma... Amanhã a gente vai falar de branding, então é como você constrói a tua imagem na cabeça do outro, e como ele pensa a teu respeito quando você não está perto. A falta de posicionamento também é se comunicar. É a omissão, é a apatia. Como que você acha que dá para crescer se você é uma pessoa, se você for uma pessoa omissa, apática, que não ensina, não compartilha conhecimento? Então, tudo isso compõe teu posicionamento, né? Essa capacidade de você mostrar tua presença, sabe? É você mostrar para que você está ali. Você é uma pessoa que as pessoas têm vontade de estar perto porque você traz uma visão especial de alguma coisa, você traz uma relevância, você gera valor para o ambiente, ou você está ali sem expressividade, está sem brilho. Tecnicamente, qualquer pessoa é substituível. Eu, você, qualquer pessoa. Agora, o que muda a nossa importância dentro de uma empresa, a nossa relevância, é como a gente faz as coisas. É o nosso posicionamento na hora de resolver conflitos, na hora de trazer trazer uma pacificação para situações mais polêmicas, como você agrega as pessoas, como você leva soluções, como que você dá uma notícias, como que você escuta as pessoas. Tudo isso como vai compondo a tua imagem, entendeu? Se você não tiver clareza do seu papel, você não vai conseguir construir nada. Então, assim, qual é o meu papel aqui? Para que eu estou aqui? Então, meu papel aqui é confrontar. Beleza, tem cargos que o papel é confrontar. Por exemplo, auditoria, compliance, o papel é confrontar. Não é um cargo confortável, mas é um cargo necessário, né? O financeiro não é um cargo, contas a pagar, não é um cargo confortável, porque você às vezes vai ter que... As pessoas vão chegar lá querendo que você dá um jeitinho, faz as coisas um pouquinho mais rápido, um favorzinho, você vai falar, não posso, você tem que cumprir políticas, cumprir regras. Então, se você estiver ali no seu trabalho buscando aprovação, buscando senso de pertencimento através de fazer o que as pessoas querem para poder se encaixar ali, você está fugindo da sua estratégia de carreira, porque lidar com a rejeição, ela é uma das ferramentas, é uma das coisas mais importantes para ser um líder. Você não vai ser unanimidade o tempo todo e muito menos ser aprovado. Mas se você estiver andando num caminho alinhado com a tua gestão em relação ao negócio, né? E respeitando as pessoas, então assim, o gestor, o líder, ele tem um papel de proteger o negócio, de buscar o resultado para o negócio, de ter visão de negócio e ao mesmo tempo entender de pessoas para que elas também estejam confortáveis na realização da entrega. Então, você tem que estar, você está meio que pressionado entre o que a alta gestão quer e o que a operação pode entregar. É um cargo de muita coragem. Você concorda? Então, é muito importante você se atentar ao teu posicionamento, porque o posicionamento errado constrói as pessoas que te acompanham, as referências que você se torna para as pessoas, se o seu posicionamento for errado, você gera más referências. Você se torna uma má referência para as pessoas e vai construir um legado ruim. É isso que você quer? Acho que não, né? A centralização de tarefas, por exemplo, você também está passando quando você centraliza, deixa que eu faço,
deixa que só eu sei fazer. Tem alguns sabotadores da mente que falam sobre o crítico, né? O insistente, que é aquele sabotador que acha que só ele sabe fazer direito, só ele detém todo o conhecimento, pega tudo para ele, não sabe delegar. O líder centralizador, ele está sempre ocupado, sempre enrolado, sempre atrasado, sempre nervoso, tem baixa, né, a vida social é baixa. Ah, Lê, mas eu não tenho recursos, na minha área eu não tenho as pessoas necessárias. Será que você está, então, apegado no perfeccionismo, tendo muito tempo para executar as coisas? Porque tem também, né, as pessoas que são mais analíticas e elas precisam fazer tudo com padrão muito alto e ela não tem o tempo hábil para poder entregar tudo como ela acha que deveria entregar. Então, é preciso também entender o momento de desapegar de alguns padrões que te levam a fazer as coisas de maneira mais lenta, pela necessidade da entrega perfeita, né, da perfeição. Então, o que eu quero aqui é que você se questione. Que você se questione se você está indo num caminho de uma liderança crescente ou de uma liderança estagnada, parada, subdesenvolvida. É isso que eu desenvolvo nas pessoas, sabe? Essa importância de se autoconhecer. Porque quanto mais você se conhece, mais você se domina. Quanto mais você entende os seus gatilhos, mais você se domina. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa, um exemplo, tá? Eu sou uma pessoa no trabalho que eu realmente busco relacionamento eu preciso me sentir acolhida. Então, se você tem isso, você já é um ponto a trabalhar. Eu sou uma pessoa que eu fico realmente muito presa em tarefa, então você tem que trabalhar. Todas as questões que eu vou trazendo aqui, que você vai percebendo que tem aderência, já anota aí que são seus pontos de melhoria. Porque senão, você não vai... Quando você não desapega das mochilas pesadas que você carrega em termos de necessidade emocional, necessidade mental, porque quando eu estou agarrado nas minhas tarefas anteriores, eu estou mentalmente confortável. Eu posso estar até sobrecarregada e cansada, mas o meu cérebro está se sentindo útil, porque ele está fazendo algo que ele sabe bem. Né? Então, esse senso de utilidade é um sabotador que me justifica o fato de eu estar sempre com a mão na massa, sempre as pessoas vão embora e eu fico aqui, eu não sei falar não para as pessoas, eu vou absorvendo tarefas que são minhas. Existem formas de falar não que também se torna confortável. Amanhã eu vou te contar como. O que eu quero aqui é que você se torne uma pessoa com inteligência social e você aprenda que posicionamento é uma questão de exercício. Tem pessoas que estão esperando de você objetividade, clareza, e você não entrega, porque você não consegue ser claro e objetivo. Você dá muitas voltas, sabe? Se isso não for para você, você descarta, mas tem muitas pessoas que têm esse problema de ser prolixas, né? Pouco objetivas. Então, se observe, entenda em que nível você está de limitação. Porque todos nós temos limitações, né? Isso é uma natureza nossa. Mas quando a gente entende as limitações, assim como o erro, se você erra uma vez e você para e fala, ok, eu errei, eu vou entender como que eu posso melhorar isso, mudar isso, não repetir, você já está muito no caminho do lucro. As pessoas no mundo corporativo são muito iguais, são muito homogêneas, elas estão na mesma vibe. Você entra lá no LinkedIn, você vê as mesmas reclamações, as mesmas dores, as pessoas... Existe uma coisa que chama efeito manada, que é para onde um aponta, todo mundo vai atrás. Seja pelo bom e pelo ruim. Então, evite ser essa pessoa. Questione as suas palavras. Será que você está falando como todo mundo? Será que você está reclamando das mesmas coisas? Será que você está pensando na contramão, questionando, dando uma bugada no teu cérebro no sentido de acordar? Ou você entrou na onda de reclamação geral e você se tornou comum? Esse é um dos motivos que as empresas contratam pessoas de fora. Elas não encontram pessoas incomuns. Porque as pessoas até chegam bem entusiasmadas na empresa, só que elas vão se apagando, porque elas começam a enxergar algumas coisas que começam
a desanimar. E o ambiente de trabalho não é um ambiente para você se sentir confortável, é um ambiente para você se sentir crescendo. É um ambiente propício para crescimento. E se você não usar essa oportunidade, né, eu sempre faço uma analogia do útero, né? Quando você entra no útero da sua mãe, lá como semente, aquele ambiente é muito grande, mas ele é um ambiente propício para desenvolvimento. Talvez lá você vai ficar por um tempo, talvez não, certeza, você vai ficar lá por um tempo, depois você vai ser expulso, porque não tem mais nada para você lá. Você já cresceu, já está desenvolvido, já não é um ambiente mais para nada. É a verdadeira zona de conforto. Você recebe alimentação, você recebe oxigênio, mas não tem mais desenvolvimento nenhum. É igual algumas situações da vida. Chega um momento que você para de crescer, parou. É hora de partir para a próxima. Então, se você não tiver um pensamento de ser um profissional de mercado, ao invés de ser de uma empresa, isso te traz dependência. E o contrário disso é o protagonismo. Eu me desenvolvo para ser um profissional de mercado. Então, vem o que vier, eu estou pronto. Esse é o pensamento que você tem que ter. E quando eu falo isso, vou falar muito mais amanhã. Amanhã você vai entender como você se torna um profissional de mercado. Como você vai construir esse perfil irresistível para o mercado. Eu tenho acompanhado aqui, muitas pessoas que estão empregadas estão mudando de emprego toda hora. É uma empresa melhor que a outra abordando. Por quê? Porque as pessoas que estão bem posicionadas, elas estão numa vitrine lá no LinkedIn, estão atentas ao movimento e elas estão o tempo todo sendo buscadas. Agora, as pessoas que muitas vezes estão há meses ou até anos desempregadas não conseguem uma entrevista. Por que será? Será que elas estão caminhando na mesma direção que todo mundo e se perdendo na multidão, ou elas estão remando contra a maré e conseguindo mostrar ali uma cabecinha brilhante na multidão? Eu queria deixar essa reflexão para você, né? Então, assim, a gente traz da nossa casa, da nossa família, dos nossos, né? A gente chega da maternidade, a gente vai sendo absorvido totalmente, nós somos altamente influenciáveis pelas pessoas à nossa volta. Nossos pais, nossos amigos, nossos relacionamentos amorosos, faculdade, escola, os primeiros empregos, o último emprego. Todas as referências que a gente adquire ao longo do tempo tornam nosso sistema de crenças, né? O nosso sistema de crenças, ele se reforça a partir de uma repetição, de você todo dia ver a mesma coisa, ouvir a mesma coisa, ser ensinado a mesma coisa. Essas conexões neurais, né, se formam assim por repetição, ou por uma pancada emocional. Tomou um choque, passou uma vergonha, deu um problema e você ficou estressado, aquilo lá te gera uma crença. O que é crença? É tudo o que eu acho sobre tudo. É a minha visão de mundo, é como eu vejo as coisas, como eu penso sobre cada coisa. E crença limitante é algo que te impede de ver as coisas como realmente são. Nós somos um poço de crença limitante, todos nós. E como que a gente muda a crença? Amanhã eu vou te contar. Amanhã eu vou te contar tudo sobre isso. Bom, tudo isso que eu falei até agora são processos que, quando você não tem uma inteligência emocional bem desenvolvida, tudo parece ser muito... O meio corporativo parece ser um caos, parece ser um problema, as pessoas são ruins, o meu gerente não é bom, eu não sou boa no meu cargo. Tudo tem uma embalagem ruim, frágil. E se a gente não tiver esse exercício da inteligência emocional, que é você fortalecer, aumentar seu pavio, fortalecer a sua capacidade de dar respiro ao que você sente, até o que você faz, aumentar esse tempo de processamento, você vai sempre tomar uma ação imediata e se arrepender, falar e se arrepender. Vai estar sempre na confusão mental de não ter autocontrole. A inteligência emocional é isso, é a capacidade do seu autocontrole. E como que está a sua? Percebe? Que tem muitas coisas que a gente mal sabe que existem, mal sabe que tem, mas a gente está sendo conduzido por uma vida automática, por um sistema automático. Então, eu quero te chamar aqui a atenção
para pensar em cada dia, cada vivência sua no dia a dia. Será que você está vivendo a sua vida com inteligência social, emocional, né? Uma inteligência técnica? Você está usando os seus recursos de maneira inteligente ou você está vivendo num looping de acordar e dormir, acordar e dormir? Líder, você só vai fazer sucesso quando você quebrar esses padrões, quando você substituir esses padrões. Quando eu falo de crença limitante, eu estou falando desde você acreditar que você merece estar onde você está, que você é capaz de estar onde você está. Se alguém te colocou onde você está, é porque foi visto o potencial. Agora, se você duvidar disso, quem é que vai te convencer do contrário? Todo dia eu estou lá nas minhas sessões de coaching, nos meus cursos, nas minhas mentorias, mostrando para a pessoa aquilo que ela não consegue ver, que é justamente o seu valor. Se você não for a primeira pessoa que sabe medir o seu valor, quem é que vai conseguir fazer isso por você? E a gente só faz isso quando a gente limpa nossos padrões. Quando a gente limpa a nossa forma de ver as coisas. O que são padrões? É a forma como você sempre faz tudo. É a forma como você pensa sobre tudo. Por exemplo, exemplo de padrões. Comunicação maliciosa, comunicação fraca, pessoas tendenciosas, ironia, falta de maturidade. Se posicionar de maneira firme é você entrar no teu cargo, assumir posse do teu cargo, assumir o teu lugar no mundo e fazer isso dar certo. O perfil empreendedor, ele não é só para quem está aqui fora como empreendedor, né, do empreendedorismo. Ele é para quem está dentro de uma empresa e tem que buscar a tua coroa, vai buscar a tua coroa, vai buscar o teu cajado, sabe? Você está no sistema, você foi escolhido para estar lá, então você tem que fazer jus a toda essa estrutura que foi dada para você. Sai da ostra, sai do casulo. Você tem muito para mostrar. E amanhã eu volto aqui para poder te trazer todas as ferramentas para construir do zero esse perfil. Eu espero que você tenha anotado aqui todos os insights, todos os pontos que precisam sair da sua vida agora. O mercado, ele é amplo, ele tem lugar para todo mundo, ele está escasso de pessoas diferenciadas. Tem muitas vagas que são muito difíceis de fechar. Por que será? Quando você vê uma pessoa de RH fazendo recrutamento e seleção e a pessoa não me dá retorno, você pode ter certeza que, na maioria das vezes, né, salvo exceções, na maioria das vezes essas pessoas estão correndo atrás do próprio rabo, porque elas também são super cobradas e elas também estão extremamente pressionadas para fechar logo essas vagas. Eu tenho mesmo clientes que não conseguem fechar vaga, a pessoa não comparece, não acha a pessoa certa, as pessoas não sabem se posicionar numa entrevista. Então, seja a pessoa que daqui para frente age como uma imperatriz, sabe? Que vai lá e toma o seu lugar. Não espera alguém te mostrar o teu lugar. Eu tenho muito essa abordagem na rede, né? Vai lá e toma o seu lugar, vai lá e encontra o seu lugar. Porque é esse lugar que você foi colocado, então, faça ele florescer. Combinado? Amanhã eu espero você. Coloca aqui embaixo, tá? Nos comentários, quais são as suas percepções, o que você ficou em dúvida, manda no meu direct do Instagram, pode mandar também no LinkedIn. Você é sempre muito bem-vindo, eu tenho uma honra, um prazer muito grande de falar com você. E amanhã, nesse mesmo horário, eu estou aqui de volta para a gente construir uma nova identidade para esse líder que você é ou para o líder que você quer ser, ok? Um beijo, até amanhã.